Parte 2. Como são explicadas as mudanças evolutivas e a adaptabilidade? Como e por que ocorre a evolução? A perscrutadora mente humana não fica satisfeita em conhecer apenas os fatos. Queremos também saber como as coisas acontecem e por quê. A partir de Darwin, os evolucionistas vêm usando a criatividade para tentar responder às perguntas formuladas no título deste capítulo. Nesse processo, descobriram muita coisa interessante. Dependendo do tipo de organismos que estudaram, plantas ou animais, seres vivos ou fósseis, e de suas próprias inclinações filosóficas, formularam um grande número de teorias, muitas das quais em conflito com as outras e com as teorias originais de Darwin. Por fim, na década de 1940, depois de muita discussão, alguns princípios básicos foram aceitos pela maior parte dos estudiosos, o que ficou conhecido como síntese evolucionista. A influência negativa dos dogmas filosóficos. Em retrospecto, tudo indica que, em 1859, já havia provas suficientes para que as teorias de Darwin fossem universalmente aceitas. Entretanto, isso levou cerca de 80 anos para acontecer. Qual pode ter sido o motivo para tanta resistência? Isso é algo que há muito tempo os historiadores se perguntam, mas uma resposta satisfatória só foi encontrada recentemente. A resistência, apurou-se, deveu-se à influência de certas ideias filosóficas defendidas por quase todos os oponentes de Darwin. A crença irrestrita na verdade literal de cada palavra da Bíblia foi uma delas. O poder dessas ideias, porém, era limitado, como demonstra a rápida aceitação, exceto pelos criacionistas, da teoria da descendência comum apresentada por Darwin. Entre as outras ideologias em conflito com as teorias de Darwin estavam o essencialismo e o finalismo. Para refutar essas ideias errôneas, Darwin introduziu 4 novos conceitos: populações, seleção natural, acaso e história, tempo, todos eles parcial ou totalmente ausentes da filosofia da ciência na metade do século XIX. Assim, Darwin não apenas refutou as ideologias adversárias, mas introduziu novos conceitos que mais tarde se tornariam o fundamento da filosofia da biologia desenvolvida a partir de 1950. É impossível compreender a natureza das controvérsias pós-darwinianas sem que primeiro se compreenda a natureza das ideologias que se opunham a Darwin. Uma apresentação de suas premissas básicas é, portanto, necessária. Pensamento tipológico. Essencialismo. O essencialismo foi uma visão de mundo quase universalmente aceita desde os tempos mais antigos até a época de Darwin. Proposto pela primeira vez pelos pitagóricos e por Platão, o essencialismo afirmava que todos os fenômenos da natureza, que pareciam variáveis, podiam ser organizados em classes. Cada classe era caracterizada por sua definição, sua essência. Essa essência era constante, invariável, e diversa de todas as outras. Assim, por exemplo, os pitagóricos diziam que um triângulo é sempre um triângulo, não importa que forma tenha, e não está ligado por formas intermediárias a quadriláteros ou outras figuras geométricas. A classe das árvores é definida por um tronco e uma copa folhada. Um cavalo é caracterizado, definido, por seus dentes protuberantes e por uma pata com um único dedo. Na fé cristã, acredita-se que todas as categorias, tipos e espécies foram criados em separado, e que todos os membros vivos de uma espécie descendem do primeiro casal criado por Deus. A essência da definição de uma classe, tipo, é constante, sendo hoje a mesma que no dia da criação. O essencialismo era aceito não só pelos cristãos, mas pela maioria dos filósofos agnósticos. Todas as aparentes variações entre os membros de uma classe eram consideradas acidentais e irrelevantes. Uma espécie era considerada uma classe pelos essencialistas e chamada de tipo natural pelos filósofos. Os evolucionistas pré-darwinistas, incluindo Lamarck, adotaram uma versão enfraquecida do essencialismo ao admitir uma mudança gradual, transformação, do tipo com o passar do tempo. Em um dado instante, porém, o tipo ainda era considerado mais ou menos invariável. Pensamento populacional. Darwin rompeu de forma radical com a tradição essencialista
ao propor uma maneira totalmente nova de pensar. O que encontramos nos organismos vivos, afirmou, não são classes constantes, tipos, e sim populações variáveis. Cada espécie é composta por numerosas populações locais. Dentro de uma população, que se reproduz sexualmente, de modo distinto de uma classe, cada indivíduo é diferente de todos os outros. Isso se aplica até mesmo à espécie humana, com seus 6 bilhões de indivíduos. A então nova maneira de pensar de Darwin, por se basear no estudo de populações, é hoje chamada de pensamento populacional. Essa abordagem era simpática à maioria dos naturalistas que, por meio de estudos sistemáticos, haviam descoberto que as espécies de animais e plantas apresentavam variações e individualidades tão grandes ou maiores quanto as da espécie humana. A substituição gradual do essencialismo pelo pensamento populacional levou a longas controvérsias no campo da biologia evolutiva. Todas as teorias da evolução que envolvem saltos se baseiam no essencialismo, enquanto o pensamento populacional favorece a aceitação do gradualismo. O pensamento populacional é um dos conceitos mais importantes da biologia. É o fundamento da teoria evolucionista moderna e um dos componentes básicos da filosofia da biologia. Finalismo. Outra ideia não darwinista do século XIX e início do século XX era o finalismo, a crença de que o mundo dos seres vivos tende a se mover em direção a uma perfeição cada vez maior. Aqueles que acreditavam no finalismo supunham que a evolução ocorria necessariamente do inferior para o superior, do primitivo para o avançado, do simples para o complexo, do imperfeito para o perfeito. Postulavam a existência de uma força interna inerente, pois, eles perguntavam, de que outra forma seria possível explicar a evolução gradual das bactérias mais primitivas até as orquídeas, as árvores gigantes, as borboletas, os macacos e o homem? Essa crença no finalismo remonta ao menos à época de Aristóteles, que a considerava a causa final. Por muitos anos, após 1859, o finalismo foi ainda aceito por grande parte dos evolucionistas, mas não por Darwin. Ele rejeitava enfaticamente essas forças obscuras. Em vez disso, aceitou a doutrina newtoniana, de que tudo o que existe no mundo é controlado de maneira exclusiva por forças mecânicas, físico-químicas. Contudo, Darwin introduziu uma perspectiva histórica na ciência, algo ausente no modelo explicativo de Newton. Quase sempre é preciso invocar antecedentes históricos para explicar fenômenos evolutivos. Ideologias contrárias, como o essencialismo e o finalismo, impediram que a explicação de Darwin para o como e o porquê da evolução fosse aceita de imediato. Assim, durante os primeiros 80 anos após a publicação de A Origem das Espécies, a teoria da evolução por meio de variações precisou enfrentar 3 outras teorias que buscavam explicar a evolução. Como essas teorias recebem apoio ocasional, ainda nos dias de hoje, é importante compreender suas alegações e seus pontos fracos. De fato, uma discussão acerca das deficiências das teorias rivais do darwinismo contribui para uma melhor compreensão da força da teoria da evolução. O que evolui? Quase tudo que existe no universo inanimado também está evoluindo, isto é, está mudando em uma sequência visivelmente direcional. O que evolui, porém, no mundo dos seres vivos? As espécies, com certeza, evoluem, assim como todas as combinações de espécies na hierarquia linneana, gêneros, família, ordens e todos os táxons superiores, até a totalidade dos seres vivos. O que dizer dos níveis inferiores? Será que os indivíduos evoluem? Com certeza não, no sentido genético da palavra. É verdade que nosso fenótipo muda ao longo da vida, mas o genótipo permanece essencialmente o mesmo do nascimento até a morte. Sendo assim, qual é o nível mais baixo de organização a evoluir nos seres vivos? É a população. Na verdade, a população é o substrato mais importante para a evolução. A evolução pode ser definida como a mudança da distribuição genética dos indivíduos que toda a população sofre de geração para geração. O passo seguinte é identificar a população que está evoluindo. Uma população local, DEME, consiste em uma comunidade de indivíduos de uma espécie,
potencialmente capazes de acasalamento e situados em uma localidade determinada. Curiosamente, o conceito de população, de forma como acabamos de apresentar, era desconhecido antes de 1859. Mesmo Darwin foi inconsistente ao aplicá-lo. Todos os outros tendiam a pensar nos mesmos termos utilizados para os tipos. Uma vez que conhecemos a presença de várias ideologias contrárias na época de Darwin, fica mais fácil compreender por que tantas teorias diferentes foram propostas para explicar a evolução, além de facilitar a identificação das falhas que as puseram por terra. Quadro 4.1 Teorias da evolução baseadas no essencialismo em comparação com o pensamento populacional. A. Teorias baseadas no essencialismo. 1. Transmutacionismo. A evolução ocorre através da produção de novas espécies ou tipos, devido a mutações ou saltos. 2. Transformacionismo. A evolução ocorre através da transformação gradual de uma espécie ou tipo existente em uma espécie nova ou tipo, produzida pela influência direta do ambiente ou pelo uso ou desuso do fenótipo, ou por uma tendência intrínseca no sentido de um objetivo definido, em particular no sentido de maior perfeição e através da transmissão de caráteres adquiridos. B. Teorias baseadas no pensamento populacional. 3. Evolução variacional, darwiniana. Uma população ou espécie muda por meio da produção contínua de novas variações genéticas e da seleção natural. 3 teorias da evolução baseadas no essencialismo. Transmutacionismo. Se acreditamos que todos os fenômenos do mundo são manifestações de tipos constantes subjacentes, como afirma a filosofia essencialista, as mudanças, então, só podem ocorrer com o surgimento de novos tipos. Como um tipo, essência, não pode evoluir de forma gradual, os tipos são considerados constantes. Um novo tipo pode surgir apenas através de uma mutação, ou salto instantâneo, a partir de um tipo existente, que deste modo dá origem a uma nova classe ou tipo. Para os defensores dessa teoria, com frequência chamados de saltacionistas, o mundo está cheio de descontinuidades. O transmutacionismo postula que uma mutação resulta no surgimento repentino de um novo tipo de indivíduo. Este, junto com sua prole e seus descendentes, representa uma nova espécie. Os rudimentos do transmutacionismo remontam aos filósofos gregos, mas também foi defendido no século XVIII pelo filósofo francês Maupertuis, e depois de 1859 por muitos adversários do darwinismo e também por alguns amigos de Darwin, como T. H. Huxley. Embora o saltacionismo tenha sido duramente criticado por Weismann e outros darwinianos, continuou a ser popular durante quase 100 anos. Vários geneticistas influentes do início do século XX, os chamados mendelianos, eram saltacionistas. As últimas obras de peso defendendo essa teoria foram publicadas em meados do século XX. O saltacionismo se manteve popular durante muito tempo, não só porque era compatível com a filosofia do essencialismo, mas porque parecia estar de acordo com as observações naturalistas. Todas as espécies em uma fauna ou flora locais pareciam nitidamente diferentes umas das outras, e o aparecimento, como também a extinção, das espécies fósseis parecia ser um evento instantâneo. Para onde quer que se olhasse, o que se observava na natureza eram descontinuidades, e não as mudanças graduais postuladas por Darwin. Não era possível refutar o saltacionismo até que se explicasse por que havia tantas descontinuidades, lacunas, onde se esperavam encontrar gradações, estados intermediários. Para que essa questão fosse esclarecida, porém, eram necessários progressos consideráveis na taxonomia das espécies, que só viriam a ocorrer no decorrer do século XX. Muitas observações e argumentos levaram à refutação final do transmutacionismo. Em primeiro lugar, percebeu-se que uma espécie não é um tipo que pode se transformar em um novo tipo. Ela é formada por muitas populações. Os indivíduos de uma população não sofrem a mesma mutação em simultâneo. Assim, uma nova espécie não pode surgir instantaneamente.
Aqueles que postulavam que a transmutação acontece a partir do aparecimento de um único indivíduo mutante tinham de enfrentar terríveis dificuldades para defender seu ponto de vista. O genótipo de um indivíduo é um sistema harmonioso, bem equilibrado, ajustado durante milhões de anos e retocado pela seleção natural a cada geração. Como se sabia que as possíveis mutações na maioria dos locos têm efeitos deletérios ou letais, como poderia a reforma maciça de todo um genótipo associada a uma mudança de espécie produzir um indivíduo viável? Apenas um indivíduo inacreditavelmente afortunado, que Goldsmith chamou de monstro promissor, teria chance de sobreviver e se reproduzir, enquanto a imensa maioria desses macromutantes pereceria. Nesse caso, porém, onde estavam todos aqueles milhões de vítimas do processo da macromutação? Elas jamais foram encontradas porque, como hoje se sabe, as macromutações não ocorrem na natureza. Os termos gradual e descontínuo têm significados variados em diferentes contextos e podem levar a mal-entendidos se não forem bem explicados. Quando Darwin falou de mudanças graduais e de continuidade, estava pensando na aparente lacuna que existe entre os táxons. Embora possa existir ainda hoje uma lacuna entre duas espécies, isso não quer dizer que uma espécie tenha sido gerada a partir de outra através de um salto. Como atualmente sabemos, não existem descontinuidades entre os táxons, já que duas espécies estão sempre ligadas a um ancestral comum por uma série contínua de populações intermediárias. Por outro lado, dois indivíduos pertencentes à mesma população podem apresentar diferenças marcantes, olhos azuis ou castanhos, 2 ou 3 molares, e até distinções ainda maiores. Tais descontinuidades fenótipas dentro de uma mesma população caracterizam todos os casos de polimorfismo. Uma mutação bem-sucedida, com um grande efeito sobre o fenótipo, pode ser incorporada a uma população se conseguir sobreviver a um período de polimorfismo em que coexiste com o fenótipo anterior, chegando, em muitos casos, a substituir por completo o gene original. Nem sempre é fácil, porém, compreender como um novo fenótipo foi adquirido. A bolsa facial dos roedores geomiídeos, por exemplo, até hoje não foi explicada em termos evolutivos. Darwin nunca se cansou de chamar a atenção para o fato de a maioria das mudanças evolutivas envolver uma série de pequenos passos. Isso não é uma verdade absoluta. Existem fenômenos cromossômicos, em particular nas plantas poliploidea, e em certos grupos de animais, hibridismo em espécies partenogênicas, que podem produzir novas espécies em um único passo. Esses são os casos raros, que não invalidam o princípio de que as espécies quase sempre evoluem de forma gradual. Entretanto, não se deve esquecer que o número de mutações necessárias para dar origem a uma nova espécie pode variar consideravelmente de um para outro. Transformacionismo. No século XVIII, as provas a favor da evolução eram tão numerosas e convincentes que o essencialismo se tornou insustentável. As teses do essencialismo foram, por conseguinte, flexibilizadas. O tipo agora podia se transformar gradualmente com a passagem do tempo, embora continuasse a permanecer invariável em um dado instante. Apesar de um tipo poder mudar, continuava a ser o mesmo objeto. A evolução de uma espécie, afirmavam os novos essencialistas, era como o desenvolvimento de um zigoto a partir de um óvulo fecundado. Na verdade, o termo evolução foi usado pela primeira vez pelo filósofo suíço Bonnet, no contexto da teoria da pré-formação para o desenvolvimento individual dos seres vivos. Até o século XX, na Alemanha, a mesma palavra era usada para designar a ontogenia e a evolução. O conceito de evolução gradual é conhecido como transformacionismo e se aplica a qualquer teoria que se baseie em mudanças graduais de um objeto ou de sua essência. Todos os processos aparentemente evolutivos do reino inorgânico, como a mudança de uma estrela do mar de um tipo branca, amarela, vermelha, azul para outro, ou o soerguimento gradual de uma cadeia de montanhas e sua subsequente destruição pela erosão, podem ser enquadrados nessa categoria. O transformacionismo se baseia em apenas dois pressupostos.
Um determinado objeto sofre mudanças e elas são contínuas e graduais. O geólogo Charles Lyell, amigo e mentor de Darwin, defendia de maneira entusiástica esse tipo de gradualismo, que chamava de uniformitarismo. Para Lyell, todas as mudanças da natureza, em particular as que diziam respeito à história da Terra, tinham sido graduais. Não havia descontinuidades, saltos ou mutações instantâneas. Ao adotar o gradualismo, Darwin com certeza foi influenciado por Lyell. Embora o gradualismo populacional de Darwin seja de todo diferente do uniformitarismo de Lyell. No que diz respeito aos seres vivos, podemos distinguir duas teorias transformacionais da evolução radicalmente distintas, uma baseada nas influências do ambiente e outra na busca da perfeição. Transformações causadas pelo ambiente. De acordo com esta teoria, com frequência chamada, embora de forma imprópria, de teoria lamarckiana, a evolução é causada pela mudança gradual dos organismos devido ao uso ou desuso de um órgão ou à influência direta do ambiente sobre o material genético. Essa teoria supõe que o material genético é plástico e pode ser moldado pelas influências ambientais e que as mudanças são passadas às gerações seguintes pela herança dos caráteres adquiridos. O exemplo mais citado de transmissão de caráteres adquiridos é o pescoço comprido da girafa. Segundo Lamarck, em cada geração, as girafas esticavam o pescoço tentando alcançar os galhos mais altos das árvores para se alimentar, e esse alongamento do pescoço era herdado pela geração seguinte. Da mesma forma, segundo os lamarckianos, quando um órgão não é usado, como o olho nos animais que habitam cavernas, tende a atrofiar-se e desaparecer. As mudanças hereditárias, afirmavam, podiam ser reproduzidas tanto pelo uso ou desuso, como por uma influência direta do ambiente. Antes de Darwin, acreditava-se que os negros tinham pele escura porque haviam sido expostos durante milhares de gerações aos efeitos bronzeadores do sol tropical. Muitas características dos organismos eram atribuídas a esse tipo de influência direta do ambiente. O transformacionismo foi, sem dúvida, a teoria da evolução mais popular entre 1859 e a síntese evolucionista da década de 1940. Embora a seleção natural fosse para Darwin o principal fator responsável pela evolução, ele também aceitava a ideia da herança tênue, talvez como fonte de variabilidade. No período anterior à síntese evolucionista, a maioria dos naturalistas, acompanhando Darwin, também aceitava tanto a seleção natural como a herança tênue. O lamarckismo parecia explicar o gradualismo e foi aceito de bom grado pelos adversários do transmutacionismo. Entretanto, todos os experimentos destinados a comprovar sua validade forneceram resultados negativos. A genética mendeliana, ao provar a constância dos genes, contradizia por completo a noção de herança tênue. Por fim, a biologia molecular demonstrou que nenhuma informação pode ser transmitida das proteínas do corpo para os ácidos nucleicos dos gametas. Em outras palavras, não existe transmissão de caracteres adquiridos. É o chamado dogma central da biologia molecular. Transformações causadas pela busca da perfeição, ortogênese. Esta teoria, ou conjunto de teorias, se baseia na doutrina da teologia cósmica, finalismo. Segundo ela, os seres vivos tendem a se aperfeiçoar. Teorias desse tipo, sustentadas por autores como Eimer, Bergson, Osborne e muitos outros evolucionistas, são conhecidas como teorias ortogenéticas ou autogenéticas. A ideia é que os tipos, essências, são constantemente aperfeiçoados por uma tendência intrínseca. A evolução acontece não pela criação de novos tipos, mas pela transformação de tipos já existentes. Essas teorias foram abandonadas quando os cientistas não conseguiram encontrar nenhum mecanismo responsável por tais tendências. Além disso, um mecanismo desse tipo, se existisse, produziria linhagens retilíneas, ou seja, que evoluiriam sempre na mesma direção. Mas os paleontólogos observaram que todas as tendências evolutivas, mais cedo ou mais tarde, mudam de direção ou até se revertem. Finalmente, as tendências evolutivas puderam ser perfeitamente explicadas pela seleção natural. Na verdade,
não existe nenhum tipo de evidência experimental para apoiar a teologia cósmica. A refutação da existência de causas finais foi de fundamental importância para a filosofia, já que se tratava de uma das causas postuladas por Aristóteles, que ocupara um lugar importante nos ensinamentos da maioria dos filósofos. A crença de Kant na teologia afetou profundamente o pensamento dos evolucionistas alemães do século XIX. Como vimos, as três tentativas de explicar o mundo e suas mudanças, ou seja, a evolução, com base no essencialismo, não tiveram nenhum sucesso. Foi preciso adotar uma abordagem totalmente diversa, e foi isso que Charles Darwin e Alfred Russel Wallace fizeram.